Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje tem um videozinho diferente, trazendo uma pequena reflexão, pois nós estamos no mês dos professores, uma data que pouco é lembrado pela mídia, apesar de toda a importância dos professores para a formação dos cidadãos desse país. Antes de responder a pergunta, para que serve um professor, vai o meu muito obrigado e parabéns pelo seu dia, meus caros professores, que fazem um trabalho de verdadeiros heróis silenciosos nesse país, ensinando as nossas crianças a lerem, a calcular e a pensar. Muitos deles vivem situações de trabalho caóticas e mesmo assim não deixam de exercer a sua profissão. Muitos deles, né, com verdadeiro amor pelo que fazem. Todas as profissões têm maus profissionais, mas eu acredito que entre os professores, a grande maioria apresentam uma grande paixão pelo que fazem. Bem, para que serve um professor? Eu vou responder essa pergunta com um pequeno exemplo que eu passei na minha infância, que eu acho que vai servir como um contraponto sobre a principal função de um professor, que talvez a gente pode pensar que é ensinar a ler, que é ensinar a escrever, ensinar a calcular, mas eu acho que a função de um professor vai além. Quando eu estava na quinta série, eu e os meus colegas estávamos passando por um processo de recuperação de aulas perdidas, né? Lá no estado de São Paulo, durante a minha infância, era praticamente certo que todo ano havia uma greve de professores. O resultado disso é que a gente tinha as famosas aulas de reposição aos sábados. Muitas vezes a gente fingia que estava aprendendo e o professor fingia que estava ensinando, porque era impossível recuperar o tempo perdido de 3, 4 meses de greve em pouco mais de 8 sábados ou 10 sábados de aula. Era uma coisa um pouco insana. Bem, eu estava indo para a escola de primeiro grau, né, escola pública, no horário das 3 horas da tarde, com o sol de rachar coco, queimando a cabeça do peão. Aí esse dia foi bem marcante porque no caminho da escola eu achei uma figurinha muito legal do antigo chocolate surpresa. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. É uma foto do mico-leão dourado. Só por ter achado essa fotografia, a ida na escola já tinha valido a pena. Mas quando eu cheguei lá junto com os meus colegas, eu ia ter uma aula de reposição de português. O professor que dava aula para a gente falou assim: não, hoje vocês vão ter uma aula, uma experiência diferente. Ele pegou a nossa turma, levou para a biblioteca da escola. Lá tinha um daqueles projetores de slides. Acho que o pessoal mais novo não faz nem ideia do que é isso. É uma máquina que projetava fotografias para uma tela e a gente colocava, né, os slidezinhos, né, eram pequenas fichinhas com fotografias que deixava a luz atravessar e projetava a fotografia no anteparo. E essa máquina era giratória. Você apertava um botãozinho e as fotos iam girando. E naquela época, na década de 80, se hoje já não é muito fácil você viajar para outros países, naquela época era mais raro ainda. E esse professor de português, ele tinha tido a oportunidade de viajar para alguns países. A irmã dele, se não me falha a memória, a irmã dele morava na Europa. Ele visitou alguns países da Europa, chegou a visitar os Estados Unidos na época, e ele trouxe alguns, né, slides que ele comprou tanto na Itália como nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Ele começou a mostrar para a gente esses slides lá, né, da região da Itália, e encantou a turma toda, né, porque a gente não tinha tanto acesso à informação, e a gente começou a ver aquela arquitetura, né, das praças italianas, os museus italianos, a incrível diversidade de museus na Europa. A Itália, então, se destaca nisso. E as praças com aquelas estátuas trabalhadas, os monumentos, aquilo ali encheu os nossos olhos. E o professor também mostrou, né, algumas regiões muito legais ali dos Estados Unidos, a região ali, né, vários slides da Disney, da região de Nebraska. Ele chegou a fazer uma visita na NASA,
levou alguns fragmentos de árvores fossilizadas que ele pegou no Parque de Sequoias, ali nos Estados Unidos. Ele também levou alguns discos que ele tinha de vinil, né, sobre músicas clássicas da Europa. Ele tinha também uma raridade, tinha um vinilzinho pequenininho que tinha um discurso do Hitler. Ele falou com a gente que tudo aquilo que a gente estava ouvindo, ele falou com uma população enorme de pessoas, apenas usando a potência da voz. Ele não usava microfones. E foi um dos discursos em que ele se exaltou mais e ele falou assim, o poder do discurso no convencimento das populações. Em suma, esse dia, esse professor nos ensinou a entender que o mundo é uma janela enorme de descobrimentos. Tem várias motivações que nos fazem cantar. Ele acendeu na nossa turminha, ou pelo menos em mim, a chama da curiosidade para entender o que o mundo tem de diferente. Isso eu achei muito legal. Eu levei para a minha vida toda. E respondendo à pergunta, um professor não nos ensina apenas a ler, a calcular. O professor, na verdade, tem a função de cravar na nossa mente a semente da curiosidade, a semente da pesquisa, para nos tornar adultos melhores, capazes, conscientes. Essa é a verdadeira função do professor. Talvez por isso a sociedade não valorize tanto essas pessoas que têm nas suas mãos a capacidade de mudar um país. Professores, meu muito obrigado pela existência de vocês. Parabéns pelo seu dia. Divulgue esse vídeo para a maior quantidade de pessoas possíveis, para que elas reflitam sobre a importância dos professores na sua vida. Queria pedir para vocês um favor, além de divulgar esse vídeo, deixe o seu comentário sobre alguma experiência legal que você teve com seus professores, alguma experiência que realmente fez você mudar de alguma forma. Vai ser muito legal saber as experiências que cada um passou aí junto aos seus professores, ok? Vejo vocês na próxima semana com a nossa sequência aqui apresentando livros, apresentando animais, ok? Até mais.